para você de casa, do trabalho, quem me acompanha na jornada aqui pela TV Indaiá Canal 26, é o Papo Livre que está no ar. Obrigado pelo carinho de estar acompanhando mais um programa. E comigo aqui hoje, Ana Lu Nascimento, ela que é especializada em turismo. Ana Lu, obrigado por estar aqui no nosso programa. Obrigada a você, Jair. Obrigada. Ela disse que ela é tímida. Vamos ver se é verdade eu isso aí. Sou. Vamos lá. Pode até parecer, mas eu sou. Então tá bom. Fala mais que o homem da cobra, mas vamos conversar. Ana Lu, conta pra mim, como é que você veio parar em Indaiatuba? Então, Jair, a minha história começa assim. Há 4 anos atrás, eu ainda morava em São Paulo, quando nós decidimos, eu e meu marido, mudarmos a rotina para o ritmo de vida, principalmente porque a gente estava ali, eu estava grávida, então eu não queria criar meus filhos, na verdade, numa cidade maluca como São Paulo, que é a cidade de pedra. Então nós decidimos vir para Indaiatuba após uma pesquisa. E a mudança foi muito rápida, porque foi uma coisa que talvez as pessoas normalmente demoram planejando. Para a gente foi tipo um mês. Um mês eu já estava aqui, ele já estava com a empresa instalada aqui e viemos para cá. E a história, eu vivi, na verdade, o objetivo de vir para cá era realmente cuidar da família, porque eu tenho um filho de 18 anos, que eu não vi ele crescer morando em São Paulo, ele ficou o tempo todo com a minha mãe, e eu acabei deixando de viver a maternidade. E nesses 4 anos eu vivi a maternidade. Curti o que eu tinha que curtir, mas louca pra voltar ao trabalho. Trabalhar, e mesmo lá dentro de casa eu comecei a fazer algumas coisas. Ela tem um dos hobbies dela é fazer site. Ela adora montar site, ficar mexendo com essas engenhocas aí. Como é que começou isso justamente nesse período que você estava tomando conta da casa, do filho, e assim, naquelas horas vagas, para não ficar maluca? Exatamente. Eu fazia exatamente. Eu escrevia antes, eu estava escrevendo, como eu vim na área de turismo, eu escrevia um blog sobre hotelaria. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, de repente, eu vi a oportunidade, meu marido tinha uma representação de uma linha de cozinha que ele traz dos Estados Unidos, e ele tinha que começar a vender. Então, eu fazia a parte comercial, vendendo para algumas lojas, só que, de repente, eu falei, por que eu não montar uma loja virtual? E foi aí que eu montei uma loja virtual dos utensílios de cozinha e comecei a vender. Então, eu conseguia cozinhar, cuidar do bebê, isso, aquilo, e mexer no site, isso, aquilo. E aquilo eu fui aprimorando, fui descobrindo outras coisas, e hoje já consigo fazer um site mais profissional, atendendo algumas exigências de quem me pedir. Exatamente, mais rápido, com diversas ferramentas que esse mundo virtual a gente não entende, nem todas as pessoas conseguem entender as necessidades, mas existem ferramentas importantíssimas que fazem com que o site esteja nas primeiras páginas, que tem um visual legal. Então eu comecei a ficar bem... As pessoas não entendem que parece que fazer um site é muito fácil, às vezes é muito tranquilo, mas tem toda uma metodologia para você colocar, porque fazer um site por fazer, colocar na internet por colocar, imagine que você colocou uma gota no oceano, tá lá. Agora, se você quiser fazer a diferença, tem toda uma estratégia, todo um trabalho por trás. Tem toda uma história, até porque acho que você precisa conhecer principalmente o cliente, o produto. Eu sou da área de turismo, mas eu fiz um site, por exemplo, voltado para alimentício. Então, você tem que entender um pouquinho o perfil. Qual é a dinâmica, né? Exatamente. Qual é o objetivo desse site? E prestar esse serviço como uma consultoria, realmente. Não é só ir lá fazer o site. Você presta uma consultoria e planeja junto com o teu cliente para realmente o negócio vingar, né? Dar certo. Vamos falar de turismo. Sim. Como é que você começou a trabalhar com turismo? Isso em 1900 e... Era uma vez. Então, na verdade, eu trabalho turismo já há quase 20 anos. Comecei a trabalhar em uma operadora de turismo em São Paulo.
Fiquei durante... Foi por opção ou foi por necessidade? Pois é, então foi bem assim. Na época eu estava saindo do colegial e eu tinha que trabalhar para pensar em pagar minha faculdade. E então eu vi naquele momento que trabalhar meio período em loja de roupas, que na época eu trabalhava, não me pagaria, não ia conseguir pagar. Então resolvi, minha irmã trabalhava em turismo, e aí ela falou, você não quer trabalhar, quer ser a recepcionista? E eu, recepcionista, tá. Mas, enfim, aceitei, fui. Vamos lá. Só que tinha que trabalhar das 9 às 18. E eu não podia sair antes para continuar estudando. Enfim, mas eu comecei a gostei, aí saí de lá da recepção, fui para a área de emissão, depois fui para a parte de hotelaria e fui entrando em todos os campos de uma operadora de turismo. Então, lá em São Paulo, eu trabalhei em algumas grandes operadoras que me fizeram a profissional que eu sou hoje. E aí, como é que você chegou a ter uma pousada? Você trabalhou em Trancoso, é isso? Na verdade, assim, eu trabalhei, o último trabalho que eu fiz, na verdade, o penúltimo, foi trabalhando na hotelaria, numa pousada que chama Pousada Estrela d'Água, em Trancoso. Eu era gerente de vendas, então eu vivia na ponte aérea Trancoso, São Paulo, chato. Nossa! Coisa triste, né? Não, mas para trabalhar não é tudo isso. Mas essa foi, acho que a parte, sinceramente, foi a melhor parte do turismo que eu trabalhei, a hotelaria. Porque ali você trabalha realmente servindo e o tete a tete com o cliente e preocupado com os detalhes, em satisfazê-lo. E foi através da hotelaria e algumas coisas que eu sentia necessidade de implantar dentro da hotelaria, que eu comecei até a escrever o blog 5 Sentidos. 5 Sentidos da Hotelaria. Exatamente, porque o blog 5 Sentidos era exatamente... eu tinha que sentir o meu cliente, então o olhar, o toque de pele, tudo isso talvez hoje em dia passe despercebido de qualquer ramo. E na hotelaria isso é necessário você sentir até para alcançar o objetivo que é o cliente sair com um sorriso grande, não porque só ele colocou o pé na areia, isso, aquilo, mas de ter realmente recebido uma prestação de serviço à altura, o que ele esperava. Com a sua experiência, o que o Brasil precisa mais hoje nessa área de turismo? O que falta para o Brasil? Porque o lugar para explorar é o que não... Isso não falta, mas como é que é essa infra? Então, eu acho que o turismo, na verdade, ele tem muitas coisas a ser melhoradas, com certeza. Mas eu acho que essa questão de relacionamento humano... que eu friso muito, não só no turismo, mas em outros ramos também. Mas isso é muito importante. Então, hoje em dia, é o que eu falo, existe uma pirâmide, né, que está lá, você é o mensageiro, aí tem a recepcionista e assim em diante, até chegar no diretor, enfim, o dono da empresa. Essa pirâmide, ela tem que deixar de existir um pouquinho na questão de relacionamento. As pessoas têm que começar a olhar umas para as outras com de igual para igual. De igual para igual. Porque enquanto hoje em dia, o mensageiro ele não consegue chegar lá no topo para conversar. É muito difícil. Então, às vezes, ele fala, nossa, que caminho longo. Mas se a gente fizer o inverso, esse que está aqui no topo e descendo... ele vai conhecer a equipe dele, ele vai conhecer realmente as deficiências, o que ele pode melhorar, ele vai ter um entrosamento melhor, a rotatividade, que é uma coisa no turismo enorme, assim, hoje você vai falar com fulano, não está mais. Isso é enorme. Então, mas por quê? Eu acho que falta muito essa questão de relacionamento humano mesmo, sabe? De se preocupar, da mesma forma que às vezes na hotelaria eles pedem para que a gente chame o hóspede pelo nome, muitas vezes... Esquece de chamar o funcionário pelo nome. Pois é, chama ele pelo cadastro número fulano, número tal.
e esquece, nem sabe quem é, ou a gravidinha, ou a baixinha, ou a gordinha, pronto. Então, é muito isso. Então, eu acho que falta muito isso hoje em relação ao turismo. Com relação à capacitação de mão de obra, porque uma das coisas que eu acho que também é muito complicado, como o turismo, você acabou de dizer, é uma questão muito de tratamento, né, de relação humana, a capacitação do profissional dessa área, ela atende à necessidade ou acho que você acha que tem uma deficiência aí também? Tem uma deficiência. Hoje em dia, lógico, com várias faculdades que tem de turismo, o que acontece muito é que eu percebi no caso da hotelaria, quando eu trabalhei na pousada, era as pessoas que vinham à procura de um trabalho, elas tinham inglês, espanhol, estudaram fora e não sei o quê, mas parecia que não tinham aquele gás. O elan. E que é importante. Então, assim, às vezes a gente desacreditava na pessoa porque a pessoa não mostrava aquele gás. Gente, eu preciso, eu quero, eu gosto. A paixão pelo negócio, né? Então, muitas vezes a pessoa faz porque o pai falou, vai fazer turismo. Né? Ou ele achou que turismo é exatamente o que as pessoas acabam falando, é fazer turismo. Turismo mesmo você mal viaja. E se viaja negócio e é uma coisa muito rápida e a gente viaja, então não é bem assim. Então, eu acho que depende muito também do empresário, fazer treinamentos. Por exemplo, quando eu trabalhei em uma operadora em São Paulo, que é a Tereza Pérez, ela é especializada em mercado de luxo, mas também muito preocupada também com essa relação, né, relação humana. Então, ela fazia periodicamente treinamentos de produtos com os seus funcionários, até a forma de como se comportar, de conversar com o cliente, incentivava os funcionários, colocando eles fazendo viagens, incentivando eles, oferecendo para eles ferramentas que eles possam buscar conhecimento. Não necessariamente você precisa conhecer a África para vender a África, mas isso depende muito também de você. Se você não tiver interesse, e o que acontece mesmo no turismo hoje em geral, o que eu percebo, e não é só em hotelaria, mas em agência de viagem, operadora, aviação e tudo, é a falta de comprometimento, às vezes até da pessoa. A pessoa relaxa muito. Também tem a questão financeira. Hoje em dia você acumula muitas funções e, de repente, não é tão bem remunerado. Pelo que se faz. Exato. Então, as pessoas acabam desanimando. Vou pedir uma licencinha para você aqui, desculpe te interromper, eu vou para um rápido intervalo. Estou conversando com a Ana Lu Nascimento, ela que é especializada em turismo. A gente vai e volta, não saia daí. Daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Papo Livre aqui com a Ana Lu Nascimento, pela TV Indaiá, canal 26. Nós falávamos no primeiro bloco sobre esse trabalho que ela desenvolve em em turismo, há mais de 20 anos. E ela é uma apaixonada pela hotelaria. Inclusive, ela tem um blog, 5 Sentidos na Hotelaria, que você pode acompanhar o trabalho dela. E ela estava falando dessa questão das relações humanas nessa área. Nós também já entrevistamos aqui a Flaviana Stocco, que falava de relações interpessoais, relações humanas no trabalho. E uma das detecções dessa ação, dessa relação, é que os jovens que chegam hoje no mercado de trabalho, eles chegam para que tudo aconteça para ontem, quer dizer, uma rapidez muito grande. E deixa de lado um pouquinho justamente essa questão interpessoal. Onde isso é mais sentido? Na hotelaria ou no segmento de agência de viagem mesmo? Você dizia, inclusive, no primeiro bloco, sobre essa questão de remuneração e tudo mais. Sim, eu sinto muito isso na agência de viagem. A hotelaria você ainda tem o dono, o gerente, ele consegue manobrar isso e ele tem em mente, acho que essa importância realmente do relacionamento humano. Mas quando você chega numa agência de viagem,
você percebe que a pessoa não tem paciência em cativar, em cultivar também a questão dos clientes, dos novos clientes. Então, ele acha que o cliente chegou na porta e ele já vem com o destino dele pronto e ele já vai fechar. Não, muitas vezes esse cliente, ele realmente ele vai consultar, mas ele já teve as suas consultas que ele já olhou a internet. A internet, nesse aspecto, acaba ajudando muito. Sem dúvida. Então, se você, ali na hora, na mesa, você tem que realmente... Tá preparado. Tá preparado, conversar com o cliente, conquistar. E muitas vezes, incentivar o cliente ali até fechar ou fazer uma reserva contigo. Eu percebo muito a pressa, tipo, o cliente... então tá... eu vou verificar e depois então retorno. Então, nesse momento que o cliente já falou alguma coisa assim, ou sentiu que o cliente está só pesquisando, ele não tenta reverter, abraçar o negócio. Exatamente. Então, aí o cliente ele vai embora e também não teve nada que faça com que o cliente volte. Então, assim, acho que o momento que o cliente chegou, você tem que conquistar ele no atendimento. Então, acho que o atendimento personalizado, seja, quer tomar uma água, um café, vamos lá, você já viajou, procurar saber o que o cliente... Qual a experiência dele. Exatamente. E a expectativa. Porque às vezes ele fala, então, eu viajei para tal lugar. Então, opa, na hora, se ele veio consultar um determinado destino, você já começa a ligar, você tem que filtrar. Você tem que filtrar, aproveitar essa oportunidade, porque o cliente entrou na tua agência, opa, então significa que ele tem interesse. Potencial. É potencial. Agora, tem que fazer o pós também. Então, você pegou ali o contato dele, o e-mail dele, alimentá-lo com informações, mesmo que, de repente, ele não feche aquela determinada viagem naquele momento. Se eu mantiver com ele um contato posterior, com informações, esse cliente vai lembrar de mim. Ele vai lembrar de mim, seja o cafezinho, seja as informações que eu passo. Então, eu sinto que hoje em dia, a pessoa, principalmente que ela recebe um salário fixo e é comissionada, como boa parte das pessoas são comissionadas hoje em dia, ela tem pressa. E hoje tem muita concorrência. Então, se eu como agência de viagem, eu estou vendendo um determinado produto, se esse cliente for na outra agência da esquina, ele vai vender esse mesmo produto e às vezes o mesmo preço. Então, qual que está diferente? Qual é o diferencial? É o atendimento. Se você prestar um atendimento qualificado, que faça com que a pessoa se interesse, que te olhe com outros olhos, pronto, você já tem um cliente. E você não tem só um cliente, você vai ter mais, porque esse cliente ele tem a namorada, tem a mãe, tem os amigos, e indicação. Então, hoje em dia, assim, muitas pessoas... E o melhor cliente é esse, o boca a boca, de indicação. Se ele foi muito bem recebido, se ele teve uma prestação de serviço adequada, ele vai te indicar. Olha, eu falei com a Ana Lu, da agência Porto Fino, e ela é excelente, ela me atendeu super bem, é rápida, enfim, eu vou ter um feedback positivo. E é lógico que eu vou ter outros clientes. Legal. E o turismo de negócios, que aqui em Indaiatuba é conhecido como uma cidade que não tem atrativos turísticos, mas é o que se chama de um polo de turismo de negócios. Como é que isso movimenta o mercado? Então, é a parte corporativa, a parte hoje que eu entrei. Recentemente eu entrei na Porto Fino Turismo e eu sou executiva de contas dela. Estou montando um departamento para justamente dar o suporte, manutenção nessas contas corporativas, né? São grandes empresas que estão no distrito e que tem um movimento muito grande de viagens, né? Todos a negócios, e são viagens assim muito rápidas, acontecem do nada, então você tem que estar preparado para atender aquele cliente e responder na hora, né? Hoje a gente tem até um sistema muito interessante, que nós chamamos de self-booking, que a própria empresa, ela recebe um login, uma senha, que ela pode fazer as próprias consultas imediatas sem ter que ligar para mim, lógico. Eu tô lá, eu vou dar todo o suporte para ela. Tá. Mas se ele estiver num momento na rua e não está conseguindo falar comigo, tem um sistema que é muito rápido. Então, e as empresas hoje em dia, elas querem isso. A questão de rapidez, mas o custo também.
né? Porque hoje você pega uma passagem aérea, a gente tem uma São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, por R$180, que às vezes a gente fala, nossa, que barato, mas existem até R$1.000 e poucos. Então, a empresa hoje, ela precisa diluir esses custos, então muitas vezes para não cortar essas viagens, ela precisa de uma agência de viagem que faça esse trabalho de gerenciamento em questão na gestão de viagens corporativas para que ela diminua os custos. Ela precisa viajar. E esses custos cada vez mais estão altos em questão de passagens aéreas. Ora a gente tem passagem aérea com preço promocional, mas também tem períodos que elas estão absurdamente caras. Como é que você resolve como é que você equaliza essa história? Então, a verdade tudo depende muito da questão do, por exemplo, o cliente ele liga com uma certa antecedência, a gente consegue até um preço melhor. Consegue fazer essa viagem com muito mais calma, oferecendo outros serviços, oferecendo opções que possam atendê-lo adequadamente com o que ele está acostumado. Mas as viagens, por exemplo, hoje, que são fechadas de última hora... Não tem jeito, aí a gente vai ter que estar, realmente correndo o risco de pegar... Sujeito ao preço do dia, né? Exatamente. Não tem jeito. E hoje com o dólar do jeito que está, o dólar hoje em dia a gente fica lá, não vamos emitir essa passagem. Hoje em dia a gente ficava esperando, antigamente a gente esperava, vamos abaixar o dólar, porque a gente sabia que o dólar ia baixar. Hoje não tem mais esse controle, a gente sabe que o governo trabalha aí para segurar o dólar, mas hoje viagens internacionais, elas acabam sendo caras. E digo para você que o brasileiro continua gastando muito lá fora. Pois é, com todo esse cenário horroroso aí, eu ouvi ontem no noticiário que o brasileiro continua gastando muito dinheiro fora. Quer dizer, vai entender uma coisa dessa? Eu acho que são as oportunidades, né? A pessoa tem a oportunidade de sair de férias e comprar alguma coisa que aqui no Brasil custa absurdamente caro, né? Por causa dos impostos. Ela não abre mão. Eu mesmo, por exemplo, ontem fiz compras pela internet. É verdade. A gente acaba... Fiz compras pela internet com dólar, mesmo sabendo que o dólar está alto, mas eu sei que aquilo que eu estou comprando, se eu for comprar aqui no Brasil... O duro é quando você chega aqui, dá de cara com... eu comprei outro dia um projeto, uma coisinha barata, baratíssimo. Quando chegou, eu recebi uma notificação que o meu produto não ia ser entregue na minha casa porque estava na agência tal para eu ir retirar. Vou lá, né? Chega lá e fala, o produto do senhor está aqui porque caiu na malha da Receita Federal, o senhor tem que pagar 60% de imposto. Eu falei, o quê? 60% de imposto. Eu falei, mas como isso e tal? Daí depois a minha filha me explicou que se eu tivesse pedido para quem despachou colocar como gift, que é um macetezinho que eu vi, inclusive, no site e não sabia para que era. Se tivesse colocado, não teria cobrado esse... Exatamente, não teria cobrado essa taxa de importação. Mas aí a Inês já era morta e tudo mais. Mas enfim, agora você já ficou calejado. Agora já sei, da próxima vez, gift. Manda para mim, gift, acabou. Exatamente. E não tem conversa. Bom, Ana Lu, então, só recapitulando, você está agora na Porto Fino, é isso? Está fazendo a questão das empresas lá, atendendo empresas... As empresas aqui na região de Indaiatuba, outras cidades também. Estou montando um departamento, Porto Fino fica na Presidente Kennedy, né? Pertinho. Bem pertinho aqui da TV e é isso. Eu vou logo eu estarei na rua. E continua fazendo outras coisas? Continuo fazendo sites, eu sou apaixonada por esse mundo virtual, adoro criar. E acho que me dá muito prazer nisso. Até na questão da agência, eu estou cuidando do site paralelamente junto com a agência de publicidade que ela contratou. Estou eu lá dando meus pitacos, né? Perfeito. Ali e tal, atuando mais nos finais de semana, em horários vagos, eu cuido de escrever um pouquinho sobre hotelaria. Qual que é o endereço do teu site? O blog. O blog, ele é 5sentidos.com.br. Eu tenho um que é o analunascimento.com.br, onde eu falo sobre, onde eu coloco sobre o trabalho de sites, né? De criação de sites. E o 5 sentidos, 5 em números, Isso. sentidos na hotelaria.com.br. Nalu, obrigado pela participação, foi um prazer tê-la aqui e volte sempre que tiver uma novidade. Obrigada, Jair, a vocês e eu também.
Falou então. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez. Não esqueça de acompanhar a nossa programação também pela Rede Mundial de Computadores, pela web, é www.tvindaiá.com.br. A nossa programação acontece em tempo real ali. Você pode acompanhar esse programa e outros, se você quiser, perdeu, quer assistir de novo, no nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube, procura TV Indaiá e vai no Papo Livre. E também você pode me acompanhar através do meu blog, www.jairitaliani.blog.br. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.